Fala, gente. Agora eu vou resolver a segunda questão que apareceu para mim no AVA, semana 2 de cálculo 1. Segunda questão. Para facilitar o cálculo de limites, usamos diversas técnicas e regras que fornecem o valor do limite sem termos que provar que o valor do limite está correto utilizando apenas a definição. Quando temos duas funções com valores do limite bem definidos, temos formas para calcular os limites da soma, diferença, produto e quociente dessas funções. Seja f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 5 dividido, tudo isso, por x à quinta menos 3x à quarta mais 3x menos 1. Utilize seus conhecimentos sobre limites para calcular limite de f de x quando x tende a 2. Aqui, como a expressão é grande, eu vou calcular o limite aqui mesmo, né? Mas, de novo, para quem viu a questão anterior que eu resolvi, né? A primeira questão que apareceu para mim, aqui eu tenho um quociente de duas funções, né? Essa minha função, ela pode ser vista como quociente de duas funções, da função g pela função h, né? E aí, existe uma regra, por assim dizer, né? Não gosto muito da palavra regra, mas que o limite do quociente de duas funções, ele, né, quando x tende a A, o limite do quociente de duas funções, se a função de baixo não zerar no ponto, certo? Se a função de baixo não zerar, o limite não zerar no ponto, né? Então isso aqui vai ser igual ao quociente dos limites, ou seja, eu posso fazer o limite de quando o numerador tende a A dividido pelo limite de quando o denominador tende a A. Para isso, eu tenho que garantir que este limite aqui seja diferente de zero, tá? Bom, e aí é bem simples, né, pessoal? Porque quem que eu estou chamando de g de x e de h de x, né? Novamente, né? Isto aqui, né, na parte de cima, no numerador, é minha g de x. E esta coisa aqui na parte de baixo é a minha h de x. Como elas são funções polinomiais, né? É só função polinomial, não tem problema algum, né? A g e a h são funções polinomiais, não a f. A f é uma função quociente. Mas funções polinomiais, a g e a h, para calcular o limite delas, não do quociente, mas para calcular o limite delas, quando x tende a 2, é só avaliar a função no ponto, tá? Então, assim, né? Eu estou querendo dizer para vocês que o limite, quando x tende a 2 de g de x, é exatamente a função avaliada em 2. Aqui não tem problema nenhum, porque a função, ela é uma função polinomial, ela não tem problemas de domínio, ela é contínua, né? Ela é uma função contínua, né? Uma maravilha. G de 2 é eu substituir o x por 2, tá? E aí, eu fiz aqui no meu caderninho, né? Enfim, seria 2 ao cubo. Estou trocando o x por 2 ali na regra da g. 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 5. Que, fazendo as contas aí, dá 15, tá? Então, o limite da função de cima
quando x tende a 2 é 15. Essa aqui pode ser 0, não é um problema, tá? O problema é a função h, que é a função no denominador. Se for 0, a gente não pode usar que o limite do quociente é o quociente dos limites. Mas vamos calcular, então, o limite da função h quando x tende a 2. Bom, de novo, h, que é a parte de baixo da função, é uma função polinomial. Então, é só avaliar ela no 2, porque não tem nenhum problema de domínio, né? Nenhuma indeterminação, né? Nenhum 0 sobre 0, enfim. Então, é só trocar o x por 2 para descobrir o limite dessa função. Então, fica 2 à quinta. Estou trocando x por 2 agora na parte de baixo da função, menos 3 vezes 2 à quarta. Mais 3 vezes 2. Menos 1. E aí, gente, fazendo essas contas aí, eu cheguei no menos 11. Certo? E não deu 0. Essa é a parte importante, não deu 0. Então eu posso usar aqui que o limite quando a f, né, quando o quociente tende a A, né, é o quociente dos limites, né? Então, para calcular o limite aí dessa função, quando x tende a 2, eu calculei, é só calcular o limite quando a parte de cima tende a 2, a parte de cima tendendo a 2 deu 15, sobre a parte de baixo, também tendendo a 2, deu menos 11. Não deu 0, então eu posso usar essa regra. Então, deu 15 sobre menos 11, que é nada mais, nada menos que menos 15 onzeavos, né? Porque sinais diferentes aí dá menos. Beleza? Portanto, a alternativa D aqui, ó. Certo? Essa mais simples do que a primeira, que versava sobre derivada.